Fala pessoal, dia 4/8, segunda-feira, mais um dia aí recheado de notícias. Lei Magnitsky mudou tudo o jogo, é muita atualização, na verdade a última atualização foi 1 hora atrás dos Estados Unidos. Então a Lei Magnitsky não é brincadeira, a gente vai ver aí todos os desdobramentos, as ações do Moraes em relação ao Bolsonaro, a sua prisão domiciliar, enfim, muitas coisas. Para ajudar o canal a gente tem o link da Amazon no comentário fixado na descrição, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. E Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, saiu também na Folha como urgente, tá? E Moraes impõe novas cautelares a Bolsonaro após decretar prisão. Saiba quais, né? Então vamos lá. Prisão domiciliar, proibição de visita salvo de seus advogados regularmente constituídos e de outras pessoas previamente autorizadas pelo STF, proibição expressa de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens durante as visitas, proibição de uso de celular diretamente ou por intermédio de terceiros, manutenção expressa das proibições anteriores de manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras, muito provavelmente para evitar a Lei Magnitsky cada vez mais se fortalecendo, bem como de utilização de redes sociais direto ou indiretamente por terceiros, mas nada disso adianta, a gente vai ver que tem reações até no exterior em relação a isso, até mesmo do governo americano, tá? Moraes proíbe Bolsonaro e visitantes de usarem celular em prisão domiciliar, que foi através do celular que ele conseguiu participar da manifestação via remoto, né? PF apreende o novo celular de Bolsonaro e vai periciar indícios de articulação com Flávio, a gente vai ver toda essa questão de articulação, aí a gente vê na foto, né, como ele participou, que ele estava, né, vamos dizer assim, acompanhando os protestos por videochamada. Claro que a imprensa internacional repercute prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, ou seja, tirou o celular do Jair Bolsonaro, mas a imprensa do mundo vai falar sobre isso, tá? Moraes cita, né, culpa dos filhos de Bolsonaro e de outros, a gente vai ver em ordem de prisão domiciliar, mas a gente vai focar um pouco no Flávio aí, né? A medida restrita de visita de Flávio e Carlos Bolsonaro. E a mídia já estava prevendo, olha que o Bolsonaro manda recado por telefone a apoiadores e pode ter problema com a STF. Todo mundo sabia o que iria acontecer, tá? Isso que a gente vai explicar aqui. Vídeo de Flávio contribui para a prisão domiciliar de Bolsonaro, que ele... Diz aí o Moraes, tentou omitir, né, apagar o post, ou seja, palavra de Bolsonaro em Copacabana, a legenda é com vocês. Segundo Moraes, Flávio, a exclusão do post foi um claro intuito de omitir o descumprimento das medidas cautelares, tá? E ele vai justificando, colocando Flávio Bolsonaro apaga, né? Por isso que quer esconder, né? Flávio sob prisão domiciliar de Bolsonaro, oficialmente uma ditadura. E também já coloca aí Moraes do lado do bigodinho, exalta os Estados Unidos, dentre outras falas bem pesadas que você mostra que eles estão... Vocês vão perceber a diferença da postura de todo mundo, não só dos políticos, da população depois da Lei Magnitsky, tá? Moraes cita também o Nicolas Ferreira em decisão que manda prender Bolsonaro, né? Bolsonaro não pode falar, mas pode ver. É a sua forma, mesmo estando preso dentro de casa, né? Que foi a questão da chamada. Nicolas usou ligação com Bolsonaro para tentar coagir o STF, diz o Moraes aí, sempre falando, olha só como eles estão fazendo tudo uma coisa extremamente perigosa, né? O Jair Bolsonaro cavou a própria prisão e a gente vai ver as opiniões aí, de alguns jornais, como Cruzoé, essa revista, dizendo que ele cavou a própria prisão. E pessoas chegaram até mim me marcando, falando que fizeram asneira, erraram em fazer esse tipo de atitude, de trazer o Bolsonaro na manifestação através de videochamada e tal. Até mesmo os petistas estão aí, Bolsonaro fez tudo para ser preso e se vitimizar, diz ex-ministro, mas vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, junto a isso tudo que está acontecendo, vocês vão ver coisas que você não imaginava, porque a Lei Magnitsky ela veio para alterar as coisas de uma forma definitiva, tá? Só se haver recuo, mas... Pro Moraes é definitivo a Lei Magnitsky, a gente vai falar disso hoje. Daniela Lima é demitida da Globo News após 2 anos no canal de notícias. Ela que era a pessoa que ficava até falando que tinha contatos aí com ministros, né? Não só ela, como o Mauro Paulino, a gente teve outra aí, né? Semana passada a gente conversou em vídeo exclusivo, pessoas estão saindo da Globo News. A coisa tá mudando, tá uma coisa estranha. Vão justificar, né, o motivo da demissão, porque ela realmente não foi muito profissional, né? Recomenda que os profissionais mantenham distanciamento e imparcialidade em relação às fontes de informação, ou seja, ela não estava sendo parcial, não estava sendo imparcial, mas nesse caso, né, como é que deixaram ela tanto tempo? E só depois da Lei Magnitsky, né, eles falaram assim, nossa, ela tá muito parcial, né, ela não é uma pessoa imparcial. Só agora, você percebe que as coisas estão mudando, não só no Globo News, como nas ruas. O ato pró-Bolsonaro agora, mesmo sem nenhum tipo de planejamento, já reuniu 37 mil. Por quê? Porque a Lei Magnitsky, ela não só demonstrou para muita gente que estava incrédula, que achou que nada aconteceria, que os passos estão sendo dados. Quem é um pouquinho mais esperto sabe que os Estados Unidos tem uma força tremenda, né? A gente conversou isso a exaustão. E as pessoas estão mais confiantes.
porque elas estavam desmotivadas. Então, a Lei Magnitsky não só colocou, vamos dizer, limitações e sanções em cima do Moraes, como também deixou o povo um pouco mais animado, um pouco mais ativo, porque eles antes tinham, sei lá, pautas de manifestações que não, sabe, não atendiam o que elas queriam. Agora com a Lei Magnitsky ficou muito, é orgânico. E ainda só está começando, tá? Só está começando. Por isso que tem essa reação toda aí do Moraes, né? Moraes, Bolsonaro preparou material pré-fabricado nas redes dos filhos. E aí o que eu digo? É claríssimo que não só aí os jornais sabiam que daria problema esse tipo de movimentação do Bolsonaro. Os próprios Bolsonaro sabiam. Mas por que eles fizeram isso? Justamente o mesmo motivo do povo. O povo se sentiu mais confiante. E eles, por exemplo... Bolsonaro já está de tornozeleira, já está limitado, já não consegue fazer um trabalho político que ele gostaria, né, de ir às cidades, né, falar com as pessoas, fazer a sua campanha que ele tanto gosta como político de tantos anos. Então, sinceramente, vocês vão reparar que essa movimentação do Bolsonaro já deu resultado no mesmo dia. O Departamento de Estados, né, dos Estados Unidos diz, eles postaram, ó, eu peguei quando tinha 26 minutos que eles tinham postado. Ó. O juiz Moraes, agora um violador de direitos humanos sancionado pelos Estados Unidos, continua a usar instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender em público não é um serviço público. Deixe o Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impõe prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilização de todos aqueles que auxiliarem em incentivarem a conduta sancionada. Ou seja, todos que estão em volta vão ter problemas. Saiu na CNN, Estados Unidos condenam prisão domiciliar de Jair Bolsonaro no mesmo dia. Né? Aconteceu e eles vão responder. Tá ficando muito clara a situação. E olha só como o Moraes, ele teve aí uma movimentação diferenciada nesse caso. Prisão de Bolsonaro não deve ir a referendo da primeira turma do STF. Né? Fabiano até fala que é errado, prisão cautelar decretada monocraticamente precisa ser referendada pela turma ou plenário. Tá? Mas por que ele fez isso? Porque ele está tentando bater no peito essa situação toda sozinho. Até porque se ele levasse para a primeira turma, provavelmente ia ter discordâncias e muita coisa que acontecesse, ia começar a mostrar mais ainda o racha que está tendo no STF. Que a gente viu da questão aí da jantar do Lula, não foram todos, etc. Certo? Então é isso que está acontecendo. Moraes, ele está tentando concentrar todos os problemas em cima dele, até porque é ele que está com a Lei Magnitsky, que não é reversível, tá? Moraes promete prisão preventiva de Bolsonaro, né, se Bolsonaro descumprir a domiciliar. Então tá aí. Ele tá deixando as coisas bem claras, ele vai até o fim, ele tá apostando tudo, né? Eu acreditava que Moraes recuaria há tempos atrás, ele simplesmente agora não tem mais o que recuar. Porque a Lei Magnitsky já é uma coisa que altera a vida da pessoa para sempre, né? Juiz brasileiro determina a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, como a gente falou da questão da mídia internacional, BBC News, tá? E você vê os comentários do pessoal em inglês, que o Brasil é problemático, né? Falando do Moraes, né? O que tem que fazer com ele, que a situação do Brasil é totalmente horrível, é tipo vamos dizer, uma ditadura soviética. É esse o tipo de comentário, não só das pessoas, dos jornais, eurodeputado, comparações de Moraes ao comunismo, né? Conselheiro de Trump publica post que retrata Moraes de algemas, então você percebe que a coisa escalou muito, já está muito além do que o pessoal imagina. Tem gente ainda relutante, achando que tudo está a mesma coisa. Então, a própria manifestação maior, mesmo sem nenhum tipo de algo orgânico, vamos dizer assim, digo orgânico não, mas planejado, né? Aconteceu do nada, já foi maior que o anterior, dando o quê? Mostrando que a confiança do povo, né? Então você percebe que as coisas têm alterado. E por isso, muito provavelmente, os próprios Bolsonaros falaram assim, bom, já tá com tornozeleira, já o povo está chamando, eles sentiram a confiança na situação toda, se movimentaram e teve o apoio dos Estados Unidos praticamente no mesmo dia, né? Senadores dos Estados Unidos reagem a manifestações do Brasil, o povo exige impeachment de Moraes e Lula, né? E a coisa vai ganhando corpo. E a situação, como a gente falou no vídeo exclusivo, o desgaste é inevitável. Tá? Acontecerá de uma forma ou outra. Jornalista americano faz novas denúncias e acusa Moraes de excesso no 8/1, tá? Aí tem ex-assessor do Moraes, né? Que tá mostrando tudo o que acontecia. Banco Central informa Moraes sobre bloqueio de Pix e cartões do seu ex-assessor. Muita coisa acontecendo. Uma troca de tiros tremenda aí, ações para todos os lados, seja aí do Moraes contra a direita, né? De pessoas como o ex-assessor dele, os Estados Unidos participando. A guerra começou, tá? Conselho Nacional dos Direitos Humanos denuncia sanções de Trump a Moraes na ONU. Agora,
O pessoal da esquerda falando muito mal da ONU um tempo atrás, aí, o próprio Lula, mas estão indo atrás como se adiantasse alguma coisa. Vocês vão perceber que nada disso adianta muito, né? Entenda por que o Código do Consumidor não protege morais e sanções dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é o quê? É uma força muito maior do que o Brasil. O pessoal ainda não entende a força dos Estados Unidos em relação ao Brasil. O Brasil, ele só não muda a sua situação atual se os Estados Unidos não quiser. Sempre que eu falo, são 30% de chance dos Estados Unidos falar assim, ó, não tá valendo a pena o Brasil. Mas se ele achar que vale a pena, não existe nada que seja falado, dito, buscar o OMS, buscar ONU, que não interessa, tá? Magnitsky, banco francês, pagou multa de 8 bilhões, praticamente 9 bilhões de dólares, né? Por descumprir a lei. E por isso que a gente fica de olho, ó. Alerta do governo para as punições a bancos no caso de Alexandre de Moraes. Já aconteceu no passado e a lei Magnitsky aparentemente faz isso mesmo. O Banco do Brasil perde 7 bilhões, praticamente 8 bilhões em um único dia. E lei Magnitsky, não discutimos a lei, nós cumprimos a lei, afirma CEO do Bradesco. Conversamos ontem no vídeo exclusivo, né? Praticamente hoje, né? Líder do PT contesta presidente do Bradesco sobre Magnitsky. Por quê? O Bradesco, ele tem a sua renda, né, internacional de uns 40 bilhões de dólares, né? Então você pega esses 10% aí, que são, na verdade, 10%, né, internacional, sua renda total é 40 bilhões, 10% aí, 4 bilhões é internacional, e eles ficariam sem isso aí. E você faz as contas quanto é 4 bilhões. Né? Então o Bradesco perderia muito. Então os políticos vão tentar bater de frente com o Bradesco, mas os bancos vão ficar também com medo, porque tem investimentos internacionais. E com essa fala agora do Estado americano em relação a quem estiver ajudando o Moraes também vai ter problemas, todo mundo vai ficar com muito receio, né? Porque vamos ajudar. Vocês vão ajudar, então vocês vão ajudar alguém que é persona não grata, para falar, só um eufemismo aí em relação ao Moraes dos Estados Unidos. Advogado do Trump disse: liberdade de expressão justifica sanção a Moraes, tá? Porque eles querem realmente a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão, nesse caso no Brasil, apoia extremamente a direita no momento, né? O que acontece? A direita não consegue nem falar direito muitas vezes. A gente vê o caso do Daniel Silveira, que inclusive está acamado, está com problema de infecção gravíssima, e o Fux a gente vai ver que não permitiu. Então são muitas coisas gravíssimas que acontecem no Brasil, que se os Estados Unidos quiser argumento para justificar as suas sanções, tem coisa pra caramba. Cientista da Fiocruz repudia as sanções de Trump e defende o governo e Moraes. Vão ter aí essas pessoas todas da Fiocruz ou a própria USP, né? Ficarão aí com certeza, vão ser monitoradas pelos Estados Unidos. E lei Magnitsky contra Moraes, decisão é arbitrária e sem reversão, diz professora da USP. Pois é. Como que o Moraes vai sair dessa? Provavelmente nunca mais, né? Como a gente conversou, ele que tem com certeza muito dinheiro, vai ter que realmente rever todos os seus costumes, porque ele ia para os Estados Unidos, ele ia para o LIDE, né? E tudo isso muda o cenário bastante. E o que eu digo, a questão do peso da lei Magnitsky, as pessoas costumam menosprezar, tem gente que menospreza, mas você gostaria de estar numa sanção que, por exemplo, você nunca poderia mais ir para os Estados Unidos, ia tirar a sua liberdade, dentre outras diversas, né? É um negócio que realmente pesa. Fux nega pedido de Silveira por prisão domiciliar humanitária, tá? Porque ele está com uma situação grave, mas o próprio Fux, que muita gente da direita até diz que está mais aí no nosso lado, não fez, talvez até mesmo, vamos dizer assim, com essa indecisão toda. Por quê? Você pode ter certeza que entre os 11 ministros tem um bater de cabeças brutal, hein? Eles não sabem para que lado ficar, porque com certeza muita coisa rola por debaixo aí, por detrás das cortinas que a gente não sabe, né? A ordem do Planalto sobre como reagir à prisão domiciliar de Bolsonaro, que é o quê? Não falar nada por enquanto, porque eles querem tomar cuidado com certas questões, tá? Mas o Lula, por exemplo, não tem cuidado nenhum, nem o Mauro Vieira, que condena conluio contra a soberania e diz que amantes confessos da intervenção estrangeira não terão êxito. Pessoas que estão torcendo pelos Estados Unidos, né, com certeza vão ser bastante assim, vilanificados, eles vão ser vilões aí pro PT. Vieira rejeita a negociação com os Estados Unidos e chama sanções de ataques orquestrados. Então eles estão dizendo realmente isso, e olha só quantas falas do Lula contra os Estados Unidos ou atacando os Estados Unidos com a roupinha vermelha brilhando aí, ó. Estados Unidos já deram um golpe aqui, não vou desistir de trocar o dólar, diz o Lula, né? Haddad deve conversar com o secretário do Tesouro nos Estados Unidos nessa semana. Então você percebe, o Lula fala assim, ó, eu não vou desistir de trocar o dólar, mas ao mesmo tempo o Haddad começa a tentar fazer um jogo de, olha, nós temos terras raras, podemos entrar em negociação. Que é uma coisa o quê?
o esquerdista, né? Ele tenta agir de forma de dualidade. Então ele joga um Alckmin lá, super solícito, sempre querendo negociar, e ao mesmo tempo ele bate no dólar. Aí ele manda um ministro dele falando que vai negociar, que tá tudo bem, mas depois Estados Unidos ajudaram a dar o golpe no Brasil e volta a defender a substituição de dólar o Lula. Simples, né? A própria Janja usa um lenço pró-Palestina, sabendo que os Estados Unidos é muito parceiro de Israel. Não é uma situação simples, né? Lula defende cautela em conversa com Trump, tem um limite de briga com o governo americano, mas ele diz, eu não posso falar tudo o que eu acho que eu devo falar. No começo você pode até achar que ele tem um limite, que ele é bonzinho, mas não. Se ele pudesse falar, ele falaria tudo, mas a cautela que eu digo, que é a questão do ministro pagando de bonzinho, é o Alckmin muito solícito e o cara muito calmo, mas os caras, vocês vão entender que nunca gostaram dos Estados Unidos. Até mesmo o Joe Biden, que muita gente falava que o Lula era muito parceirão do Joe Biden, Lula disse que tem que estar 100% de saúde porque ele não quer enganar o público, o povo. Ou seja, ele está dizendo que o Joe Biden enganou o povo dele. Né? Não é mentira, com certeza absoluta. Mas, você percebe, não tem parceria. A histórica aversão de Lula aos Estados Unidos, segundo documentos do Exército. E aqui você percebe que estão descobrindo a roda, né? Que um comunista não gosta dos Estados Unidos. Que básico, né? Trump é o maior líder fascista do século XXI, diz Edinho Silva, e os ataques aos Estados Unidos são tremendos. Cada vez mais escancarado. Lula se encontra com o neto de Fidel Castro, invento do PT. Tá? Estamos enfrentando o Império Norte-Americano, diz Zé Dirceu em defesa de Lula. Tá? Então todos esses estão mostrando, mesmo no encontro do PT, né, falando que tem boné de patriota por R$60. Agora eles são patriotas. Porque os Estados Unidos, ele chegou perto agora, ele está colado no Brasil, né? Então eles estão reagindo. Datafolha mesmo, aqui o governo Lula é aprovado por 29% e reprovado, a reprovação é de 40%. A própria Datafolha, que era muito parceira, vocês vão ver diversas notícias que estão mostrando gente pulando do barco. Tá? A gente vai ver ainda. Precisamos construir o PT para quando Lula não estiver mais nas urnas, diz aí o novo presidente, porque ele disse que não nascerá outro Lula. E eu ainda falei, ainda bem, no Twitter, chegou a 344 mil visualizações, 20 mil curtidas, quebrou a bolha. Você percebe que a situação tá feia pro PT em questão de aceitação, né? Lula cita orgulho do Brasil sair da mapa da fome em apenas 2 anos, né? E o próprio Estadão, outro jornal aí, fala, enquanto Lula gasta saliva e dinheiro público para vender que graças a ele o país saiu do mapa da fome, milhões de brasileiros ainda vivem sem a mínima dignidade. Você vê como tá a situação de aceitação. Até mesmo o Gonê cita indícios contra Rui Costa em compra de respiradores. Então você percebe algumas notícias que você não viria, você não estava preparado a ver. Mas a Lei Magnitsky muda a situação, né? E temos aqui, ó, Zanin envia a PGR pedido do PT contra Magnitsky e de Trump e Moraes, né? Ministro defende que pedido do PT fique na gaveta. Entretanto, a eventual decisão já contará com o parecer da PGR, né? Então aqui no Brasil, movimentações serão feitas, só que nada disso vai mudar a situação, por exemplo, do Moraes e as próximas ondas aí, se o Brasil não recuar, se Moraes não for tirado, você pode ter certeza que mais coisas, mais sanções acontecerão. O mundo não vai acabar, diz Marinho sobre tarifaço de Trump. Não vai acabar para quem é rico, para quem tem dinheiro, quem recebe dinheiro público, né? Por enquanto não acaba. Mas pro povão, aqueles que estão no limite, que tá pagando ali as contas, quase não sobrando dinheiro. Com as sanções, você pode ter certeza que tudo ficará mais caro, né? Líder do PT diz que prisão domiciliar de Bolsonaro é só o começo. Os caras estão correndo contra o tempo aí. Só que aquela coisa, quanto mais eles fazem, mais munição eles dão para os Estados Unidos para reagir, né? E até aqui a gente vê situações como o da Zambelli também, que o marido tem a conta bancária bloqueada, né? O Duval aí, que simplesmente ele voltou para o Brasil, Moraes muda a decisão e autoriza ele a participar de sessões do Senado, mas ele, como a gente falou aqui, estava nos Estados Unidos, do nada resolveu voltar. E Moraes manda Marcos Duval usar a tornozeleira eletrônica. Eu achei que ele ficaria lá e não voltaria, não sei o que acontece com ele, mas voltou, né? E mais situações aqui do governo Lula, chefe da EBC pede demissão e deixa o governo Lula, como a gente estava comentando, né, da situação complicada do PT, muita gente pulando do barco. A auditora sigilosa fala de sustentabilidade financeira dos Correios a longo prazo, né? E o governo esperava que defesa da soberania elevasse a popularidade, mas é difícil elevar a popularidade quando o povo está com problemas sérios financeiros, é isso que eu digo, né? Lula exalta condenados no Mensalão e no Petrolão em evento do PT. Então você percebe muita coisa que eu também falo. A direita tem que tomar cuidado com o pessoal que participou do Mensalão, né? Porque isso aí é coisa de lulista. Mas tá lá, ó. Ele exalta condenados no Mensalão, né? Estão todos se reunindo agora porque eles... o momento que eles estão acuados, né? Não tem mais o que disfarçar, não tem mais o que falar, não, isso aqui não pode. Na verdade, eles estão assim há muito tempo.
Mas agora com a Lei Magnitsky a coisa fica mais intensa, até mesmo com uma ministra que diz que o Brasil precisa romper com dependência das Big Techs, tá? Porque se depender do PT e do governo, eles vão tirar as Big Techs daqui porque elas são prejudiciais. Quer um exemplo? A BIM testa o WhatsApp estatal para a comunicação interna do governo, ou seja, eles não vão mais usar o WhatsApp. Por quê? Porque se ele usar o WhatsApp, Mark Zuckerberg, que gostou aí de todo o movimento do Donald Trump, pode vazar as coisas, né? Então, eles estão correndo contra o tempo para se proteger da chegada dos Estados Unidos. E o Edinho fala, PT precisa dialogar com o eleitor que não votou em Lula. Você imagina, o cara lá atrás, em 2022, ele já não gostava do Lula. Será que ele passou a gostar? Eu vi algumas pessoas meio estranhas aí, mas nunca vi ninguém falando, né, que está, vamos dizer, apoiando o PT agora, que gostava do Bolsonaro e agora apoia o PT, né? Vai ter gente falando mal do Trump, isso aí tem bastante, né, porque é falta de visão. Mas de qualquer forma, porque a reunião de Lula com comandantes militares durou quase 2 horas? Provavelmente tentando achar alguma solução, tentando conversar, dizendo que eles vão agora, calma que a gente vai ver a questão aí financeira dos militares, não, a gente vai ver tudo isso é passageiro, não, a Haddad está discutindo lá, está negociando, muito provavelmente deve ter sido isso, tá? União Brasil vai sair do governo e expulsar ministro que ficar, tá? Então União Brasil é outro, mas do episódio aí pulação de barco, né, União Brasil também está saindo fora, 14 senadores da base de Lula são a favor do impeachment de Moraes, o que não é muito difícil, já que em 2017 muita gente do PT odiava o Moraes por ser próximo ao Temer, né? Claro que também o Hugo Mota é retratado como inimigo da nação em ato bolsonarista, bem básico, né? Porque ele ficou do lado de todos os esquerdistas, até mesmo do Moraes, né? E aqui falando um pouco de ações do Donald Trump, como o Trump poderia desunir a aliança Xi e Putin? Tá, tem gente já fazendo esse tipo de, vamos dizer, de análise. Por quê? Porque agora ele vai deixar a China de lado, vai chegar para a Rússia e falar, olha, vocês vão se comportar ou não. E aí, quem sabe a China abandonar a Rússia. Será? Não sei, mas é isso. O Donald Trump está trabalhando em vários frontes. Ele está tentando desconstruir o comunismo, tá? Vamos ver. Até mesmo o Obama aí tá vendo problemas, olha só, tá? Ó, o Departamento de Justiça convocou um grande júri federal para investigar antigos funcionários da administração Obama que alegadamente conspiraram para fomentar um escândalo sobre as supostas ligações do Trump com a Rússia durante a campanha eleitoral de 2016, né? Falavam muito que o Trump era um cara que teve a ajuda da Rússia. Nunca foi concretizado. É claro que Donald Trump sempre negociou, né, com todos, inclusive com Xi Jinping, Kim Jong-un, o Putin, mas é aquilo que eu digo, é uma distância muito grande, né? O cara ser Russete, ou seja, transformar os Estados Unidos na Rússia. Isso não existe, e você está vendo aí com as diversas notícias em relação ao Putin, tá? Trump disse que os Estados Unidos aumentarão substancialmente as tarifas sobre a Índia devido às compras de petróleo russo, então todo mundo que ajudar a Rússia agora vai ter problemas, o Brasil incluso, mas aí no BRICS, o I do BRICS também vai ter problemas, Índia comprará petróleo russo, apesar das ameaças de Trump, vai ter problema também. E nos Estados Unidos, para quem é americano, tarifaço, restaurantes dos Estados Unidos pedem que que carne seja excluída. Vários produtos foram excluídos porque o Donald Trump realmente quer também não manchar sua aceitação. Imagina, o cara vai comprar um suco de laranja para tomar um café e vai estar o triplo do preço. Então ele fala assim, não, vamos ver aí os produtos que conseguem impactar, mas nem tanto. E aí tem todo aquele papo que ele arregou, etc, né? Trump, inclusive, disse que vai distribuir parte do dinheiro das tarifas para a população de média e baixa renda dos Estados Unidos. E é aquele papo, né? Tá sendo populista? Não, é o que eu falo. Essas movimentações, muita gente falou, nossa, como ele é cruel, mas ele está fazendo isso, ou seja, ele vai tirar dinheiro dos países, vai jogar, vamos dizer, colocar o dinheiro, tá tirando de outro país, tá, para colocar para a população, então é diferente de um Bolsa Família que tira dinheiro do próprio país, né, e aí o pessoal fala, tá vendo a diferença? Se fosse aqui já tava tudo no bolso do ladrão e da quadrilha dele, né, é bom ter um presidente, ou seja, se fosse aqui no Brasil e colocasse tarifa, você ia ver esse dinheiro. Para onde iria o dinheiro? Você vê retorno dos impostos aqui no Brasil? E outro que está aí na mira, o Starlink, plano da China para destruir satélites de Elon Musk. É o que eu falei. O Elon Musk está super quietinho, né? Mais uma vez falando dele, ele fez 1 ou 2 tweets, não sei se ele fez mais algum novo, mas está muito diferente do passado, né? Tá saindo da política. Mas será que agora ele está achando ruizão o Trump, né? Porque essa é a diferença, né, dos Estados Unidos e de um país comunista. Esse comunista ele não conversa muito não. Se ele tiver a possibilidade de ir lá e quebra o seu negócio. Os Estados Unidos ajudou ele bastante. O problema é que o Elon Musk queria o EV mandate, ou seja, obrigar as pessoas
a terem carro elétrico, né? Mas enfim. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho aí, pelos comentários, tá? Teve vídeo exclusivo ontem. Não deixe de assistir, a gente tá correndo aí com um monte de notícia. Provavelmente vai dar meia-noite agora, vai ser dia 5/8. Provavelmente vai sair algo novo. Vou renderizar esse vídeo aqui e a gente vai acompanhar, porque sim, agora as coisas estão andando, né? É o que eu digo. Não tenha muita pressa também, geopolítica é devagar. Apesar que se a prisão de Bolsonaro teve uma reação quase que imediata do Estado americano, o negócio está um pouquinho mais rápido, tá? Vamos ver se acelera. Lembre-se, para ajudar o canal tem um link da Amazon, não esqueça de ajudar o canal e a gente vai acompanhando a situação toda. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.